Moro em Porto Alegre desde 81, no período de 63 a 81, vivi em Rio Pardo, onde comecei a ter contato com artes plásticas. Daí vim morar em Porto Alegre e fui fazendo o meu trabalho de arte e me envolvendo com arte acho que desde uns 13, 14 anos de idade. Fiz algumas coisas de gravura, fiz coisas de escultura, muito desenho, mas eu acho que o meu trabalho só funciona em pintura. Eu não consigo achar argumento para trabalhar em outra coisa a não ser trabalhar com pintura. Nunca me senti um desenhista, senti sempre uma pessoa discutindo o espaço, o que é e o que não é pintura. Onde tiver tinta, tiver superfície, é pintura. Certo? Eu acho que sempre é, depende de como é que se pensa ela. Eu acho que o trabalho de pintura hoje ele é muito mais para mim olhar e olhar tudo e começa assim, isso é legal, isso não gosta, isso me interessa, como é que recorta, como é que faz. Faz o que? 20 anos que eu não pinto mais. Muito raramente mexo em alguma coisa de pincel e faço. E cada vez faço mais exposições de pintura, me valendo de restos das pinturas dos outros ou das pinturas dos outros reapresentadas de outra forma, mas sempre com pintura. O meu ateliê e ateliê de outras pessoas, tá? O meu ateliê, todas as paredes, mesas, piso, tudo é tela. O tempo, não sei, o tempo se define pelo próprio artista, pelo próprio espaço, pelas próprias coisas, de material que vai se acumulando. Então tem paredes aqui que acho que estão há 2, 3 anos. Essa questão do autor é tão recente na história da arte. Será que ela é tão preocupante e a autora... O que interessa aí? O objeto funciona ou o objeto não funciona? Quanta coisa a gente olha e vai lá e acha tão interessante, tão fundamental e não tem autor. Eu não fiz isso, mas só porque eu não fiz isso deixa de ser pintura? Não. E na toda a história da arte contemporânea tem 500 mil exercícios desses. Se eu boto isso aqui colocado assim, não tem uma referência de paisagem bem clássica, não é nada. É só um pano, mas tem toda a história da paisagem, da horizontalidade da paisagem, da mancha, do céu, do espaço, da divisão do espaço. Simplesmente prestar atenção nisso. Só. Agora, quando está aí, a mesma imagem, a mesma questão, por que as pessoas se incomodam tanto? Porque elas não fizeram? Porque não houve uma intenção, não houve um ato de fazer? Essa viagem na Alemanha em 90 é muito fundamental para esse uso de material. E lá eu não podia sujar o piso do ateliê. E aí eu resolvi forrar com eu tinha um papel bacana. Vamos fazer assim. E eu forrei todo o ateliê com isso. Quando eu voltei, eu continuei forrando o ateliê com piso porque eu comecei a querer usar aquelas coisas. Numa época eu chamei de pinturas não realizadas, tá? Todas essas pinturas que eram piso. Aquela pintura que está lá, ela é metade de um quarto de um ateliê que eu tinha. Um dia eu cheguei lá, tinha uma aluna usando muito o ateliê, estava daquele jeito. Eram 2 panos, 2 telas que faziam o piso inteiro. Fiquei olhando e disse, me ajuda a levantar isso aqui que está pronto. E imediatamente levantei, tirei dali, enrolei. Depois de um tempo, botei num chassis. E a hora que ela está no chassis, ela é uma pintura. O espaço expositivo é fundamental para a obra acontecer como obra, ou seja, senão ainda continua sendo muito lixo de um ateliê. Eu gosto também da situação do chassis, da coisa bem clássica da pintura. Dá uma solenidade ao objeto, é quase que uma joia na sua caixa. O pessoal atrela meu trabalho muitas vezes a questões conceituais. Eu nunca mexi, não é muito a minha praia a questão conceitual. O artista plástico é um sujeito muito ausente. O cara, se for lá no teatro, ele tá a cara dele lá. O músico tá a cara dele lá. O artista plástico não precisa aparecer nunca. O processo de pintura, para mim, acho que começa à medida que eu começo a selecionar o espaço e cortar a tela. O bom é fazer. Certo? Não adianta ficar pensando assim, eu podia ter pintado, eu podia ter feito, eu podia ter guardado. Não, acho que aquilo faz parte de um tempo, de um espaço.
esse guardar, esse manter-se e esse retransformar em uma outra coisa, eu acho que é parte do tempo. A tempo os valores se modificam muito rápido. De repente o rei não é mais venerado, mas o artista passa a ser, ou seja, como os valores mudam? Por que a gente pode mudar? Por que as pessoas se incomodam tanto de mudar os valores? Isso é da vida, e a vida é um espelho desta coisa, a arte é um espelho desta vida, dessa coisa toda. Se a gente fica, ai, mas isso aqui eu não posso mais tocar, e aí? Eu fui muito tarde mexer com o computador, nunca pensei em mexer com imagem, mas se alguém pegar e mexer, não tem problema, inclusive o quadro que está na fundação. Quando eu mostrei a primeira vez, ele foi mostrado numa posição. O Mário prefere mostrar em outra. Eu disse, ok? E de repente o olhar dele reescreve aquela obra em um outro contexto. E qual é o problema de dizer assim, não, por favor, virem o trabalho. Não muda nada.